Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 80ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário, vereador Fábio Machado, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Romildo Broeto, que preside essa sessão, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, bem como a todos aqueles que nos assistem pela rede mundial de computadores, uma boa noite. A ata da 79ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 13 de outubro de 2014, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência do vereador Éric Cabral Musso. Aos 13 dias do mês de outubro do ano de 2014, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores Adei Antônio Lose, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Éric Cabral Musso, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Cose. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. O senhor presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. A primeira secretária fez a leitura constante do pequeno expediente. No grande expediente fez o uso da palavra o vereador Lúcio Zanol. Na fase das lideranças, os vereadores líderes Renato Pereira Sobrinho e Paulo Sérgio da Silva Neres fizeram uso da palavra. A primeira secretária fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo o número legal, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente fez a comunicação da pauta. Em primeiro turno, foi aprovado o projeto de lei número 56 de 2014, de autoria do Poder Executivo, com os respectivos pareceres. Em segundo turno, foram aprovados projetos de lei número 51 de 2014 e projeto de lei número 53 de 2014, com a emenda modificativa número 54 de 2014, ambos de autoria do Poder Executivo, com os respectivos pareceres. Projeto de lei número 46 de 2014, com a emenda supressiva número 52 de 2014 e emenda modificativa número 53 de 2014. E os projetos de lei número 49 e 50 de 2014, todos de autoria do Poder Legislativo, com os respectivos pareceres. Na fase das comunicações, fez uso da palavra o vereador Lúcio Zanol. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. E para constar, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, primeira secretária, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizou a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Coloco a ata em discussão. Declaro aprovada a ata da forma do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. Convido a primeira secretária, a vereadora Mônica, para fazer leitura do pequeno expediente. Boa noite a todos, público presente, colegas vereadores. Presidente, não há matéria a ser lida no pequeno expediente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Lula. Gostaria de apresentar um requerimento, de acordo com o artigo 105, inciso 2 do Regimento Interno, de voto de pesar pelo falecimento da senhora Elza Sepulcro Scarpati e solicitar 1 minuto de silêncio em respeito à família enlutada. Fica deferido o pedido nos termos do artigo 77, inciso 5º, a linha A. 1 minuto de silêncio.
Pela ordem, senhor presidente. Palavra, vereador Fábio Machado. Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, vereador Romildo Broeto. Considerando os dispositivos contidos na Constituição da República Federativa do Brasil, o artigo 5º, artigo 37, o artigo 216, que dispõe sobre a garantia de acesso à informação. Considerando o artigo 107 da Resolução número 492, de 90, combinado com o artigo 22, inciso 21 da Lei Orgânica Municipal, venho respeitosamente requerer a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, no prazo estabelecido no artigo 55, inciso 22, com as advertências do artigo 53, 1 e 2, ambos da Lei Orgânica Municipal, que preste a seguinte informação. Solicite ao chefe do Poder Executivo Municipal o seguinte documento: cópia integral do termo de referência da concorrência pública número 08 de 2013. O requerimento de Vossa Excelência é regimental. Coloco em discussão. Não havendo discussão, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento de Vossa Excelência, encaminho o requerimento ao Poder Executivo. Passamos ao grande expediente. O grande expediente é de 60 minutos para os vereadores inscritos no livro próprio do artigo 71 do Regimento Interno. Palavra, vereador Alexandre Manhães, pelo tempo de 30 minutos. Boa noite, presidente Romildo Broeto, demais vereadores, público presente. Eu quero agradecer também a presença das pessoas que vieram à Câmara hoje, as pessoas que estão ligadas pela internet. Dizer que o nosso gabinete esteve em contato com alguns parlamentares da Câmara Municipal de Vitória, e ficamos assim interessados e animados com um projeto bem interessante que está acontecendo em Vitória, a respeito do Fiscaliza Vitória. Eu vou ler uma parte do que está acontecendo. Eu creio que boas ideias, elas devem ser copiadas, aperfeiçoadas e colocadas para melhor atendimento da comunidade. Nós sabemos da carência, muitas vezes, da população entrar em contato com alguém da comunidade, como presidente de associação, vereadores. E esse projeto Fiscaliza Vitória, ele diminui esse distanciamento que existe entre a população e as pessoas que resolvem as demandas, como na saúde, na educação, no esporte, na habitação, em várias áreas. O projeto Fiscaliza Vitória, ele tem um acesso muito fácil e rápido, e são algumas das qualidades do atendimento Fiscaliza Vitória, já que o cidadão pode acionar diretamente o serviço, sem passar por diferentes setores da burocracia. Isso é muito importante. Com essas características, o Fiscaliza conquista a aceitação popular como instrumento de melhoria da vida da população, possibilitando ao cidadão ser protagonista da própria melhoria. Eu tenho aqui um depoimento do Gilson Barcelos Gomes. Ele é presidente do Movimento Comunitário do Romão, e ele diz assim: o Fiscaliza Vitória é fundamental para o desenvolvimento da cidade. Antes não tínhamos as equipes de fiscalização para ver as nossas demandas. Ele atende muito bem e encaminha as reivindicações das comunidades para os órgãos competentes.
esse retorno mais rápido só traz benefícios para os bairros e para a cidade como um todo. Eu tive conversando com algumas pessoas, inclusive nós levamos o nosso gabinete, quase que por inteiro, 3 assessores, para acompanhar a Câmara de Vitória. Foi muito bom, e esse é um trabalho sim, que deveria ser colocado também para a nossa cidade, abrir mais um canal, né, da população com a Câmara, abrir também o WhatsApp, internet, algo que realmente funcionasse de uma maneira mais rápida. Então, temos que acompanhar as tendências de evolução da globalização, do que está acontecendo, e também diminuir esse distanciamento. Então, a partir de hoje, nós estaremos lutando, fazendo mais uma visita para aprofundarmos esse assunto na Câmara de Vitória e também contar com os nobres pares para que possamos difundir esse projeto aqui no nosso município e na nossa Câmara. No mais, boa noite a todos. Convido o vereador Fábio Machado a fazer uso da palavra pelo tempo de 30 minutos. Senhor presidente, vereador Romildo Brueto, preside essa sessão, senhoras vereadoras, vereadora Rosane, vereadora Mônica, senhores vereadores, público presente, a todos aqueles que nos assistem pela Rede Mundial de Computadores, uma boa noite a todos. O que me traz à tribuna no dia de hoje, senhor presidente, nós temos acompanhado nos últimos dias a Prefeitura realizando a implantação de diversos quebra-molas no município. Inclusive, é um assunto que tem estado em pauta nas redes sociais nos últimos dias. Alguns deles causando acidentes por falta de sinalização. Então, a fala deste vereador é que nós não somos contra a construção dos quebra-molas. Apesar de eu achar que tem lei para isso, tem critério para isso, existe um critério para se construir quebra-mola, e aparentemente esse critério não está sendo respeitado. Estão fazendo quebra-mola adoidado, mas é uma atribuição da Secretaria de Infraestrutura, e estão fazendo. Só, senhor presidente, que estão fazendo os quebra-molas sem a sinalização devida, e isso tem causado muitos transtornos e acidentes. E em caso de acidente, a responsabilidade é do município. O município que tem que arcar com as custas do acidentado. Lógico, além dele acionar, né, o seguro, a Prefeitura também tem que arcar com os prejuízos. E eu digo isso até porque na noite do último sábado, eu trafegando ali na rua que passa na lateral do cemitério São João Batista, eu trafegava em torno de 30 a 40 km por hora e me deparei com quebra-mola, sem sinalização. Por sorte, estava apenas eu no veículo, né, e mesmo com impacto, graças a Deus, né, não houve, né, um acidente. Mas várias pessoas estão reclamando, e eu acho que é de suma importância, né, no passado, quando estivemos à frente da Secretaria de Infraestrutura, né, o vereador Paulo, que foi secretário daquela pasta, eu era coordenador desta área, né, que comportava o trânsito. Nós também fizemos quebra-molas, mas todos sinalizados e pintados. Não é só a sinalização vertical, não. A horizontal também, todos. E aqui no município parece estar faltando isso. Outra indicação de suma importância, né, eu acho que virou até projeto de lei, me corrija se estiver errado, vereadora Rosane, que foi um projeto da vereadora Rosane em relação à questão das vagas de escolar, de suma importância, vereadora, as pinturas das vagas, só que só fizeram a pintura, não botaram placa. E pintura não resolve o problema, porque o que diz que ali é uma vaga escolar é a sinalização vertical, não é a pintura, é a placa que tem que estar lá. A placa que vai dizer que aquela vaga é uma vaga de escolar, do horário tal ao horário tal.
Então, eu que trabalho com transporte escolar, já vi diversas vezes as pessoas brigarem por essas vagas, e eu falo, gente, não tem por que brigar, você só está pintado de amarelo, não quer dizer nada. A pintura de amarelo não quer dizer nada. O que vai dizer é a placa, porque a placa vai estar lá, estacionamento apenas para escolar, né, permitido escolar. Aqui na Escola Espaço Livre, nós temos essa sinalização. Aqui na escola, no SESC, ainda que na parede tem essa sinalização, tem escrito, vans escolares. Apesar que em Aracruz, ultimamente, nem isso não se tem respeitado. Eu acho que está faltando até a Polícia Militar, né, agir com mais presença em relação ao trânsito, porque nem aonde que tem a sinalização tem se respeitado aqui em Aracruz. Porque não adianta ir lá e fazer uma pintura de uma vaga de cadeirante, ou de uma vaga de escolar, ou de uma vaga de farmácia, mas não colocar a placa. Da mesma forma, não adianta ir lá e construir o quebra-mola e não sinalizar, porque ele vai causar acidente. Em vez dele evitar, ele vai causar. Então, o senhor gostaria? O senhor concede a parte, vereador? Permito, vereador. Vossa Excelência tem razão, e a nossa preocupação maior é justamente os critérios que estão sendo adotados para a edificação dessas lombadas, quebra-molas, em plataformas, enfim. No dia de ontem, ao passar em frente ao comércio do Rafael, na entrada do Coab 4, o Solar Beach tem um quebra-mola. Antes do Rafael, tem um quebra-mola. De um quebra-mola ao outro, são 42 metros. Colocaram a lombada no meio. Não entendo o critério, que nós temos em 40 metros, 3 lombadas. Fica aqui uma preocupação de que forma esse dinheiro está sendo aplicado. Eu tenho dito aqui, o vereador Manhães traz agora essa notícia, né, desse projeto que ele está em estudo, está desenvolvendo, de que forma esse dinheiro está sendo aplicado. Não há um critério básico. E a informação que chega com relação às lombadas, da sinalização, nós temos que analisar também se o município de Aracruz municipalizou o trânsito. Porque o Código de Trânsito Brasileiro é claro ao falar das competências inerentes ao Código. Então, se não está municipalizado, não é competência nossa estarmos criando essas lombadas. E quem vai pintar? Já chega a informação da Secretaria de que vai ser o governo do Estado através de um convênio. Quando? Quando é que serão sinalizados de forma horizontal e vertical? Então, essa é a nossa preocupação, mais uma vez reitero, a necessidade desta casa, cumprir efetivamente o seu papel fiscalizador. Quando da fala do vereador Alexandre Manhães, eu hoje, pelo período da manhã, estive na rodoviária em razão de uma segunda solicitação dos comerciantes com relação à obra do banheiro. Na placa que está lá apresentada como obra licitada, tem um valor de 180 mil e o tempo de duração de 180. Tem um documento aqui, senhor vereador, que em agosto eu solicitei informação ao Executivo Municipal com relação a essa obra. Então, tem como resposta do secretário de gabinete, o senhor Moacir Lopes de Almeida, em 17 de setembro, que ele informa através do ofício 244 que a obra está em curso e que há um cronograma físico-financeiro com detalhamento da execução do serviço que segue. E aí a surpresa maior, na placa tem o tempo, 180 dias. E aqui na planilha, 240 dias para a apresentação de luminares, uma obra de um banheiro público, 240 dias. E o custo da obra na placa, 180 mil. E na planilha do cronograma físico-financeiro, objeto reforma do terminal rodoviário, 206 mil. Tem alguma coisa errada. Será que antes de começar já teve aditivo? Então, nós temos que cumprir o nosso papel. É de suma importância, até parabenizei o vereador Alexandre aqui, depois que ele desceu da tribuna, desse projeto. Nós temos que cumprir nosso papel. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Vereador, eu ia até citar essa questão dessa lombada que fizeram na Avenida Castelo Branco, na altura ali do restaurante Bela Vista, né, conhecido Rafael. É isso que o senhor falou, 40 metros de distância de um para o outro. E não é só ali não, em várias situações, quebra-molas, dá uma descida, uma subida, faz o quebra-mola embaixo da descida. São assim, tem que ser respeitado critérios. Existe lei, existe regulamentação para se fazer uma lombada. E, pelo visto, a coisa está sendo feita assim, de qualquer modo, alguém pediu, vamos lá, vamos fazer.
eu estive em algumas situações que os moradores da rua não pediram, não foi unânime o pedido do quebra-mola. Às vezes foi um morador que foi lá pedir, e aí foi lá e se implantou o quebra-mola, mas sem o conhecimento dos outros moradores da rua, e aí fica uma coisa assim, descabida, e eu acho que tem que ser olhada com carinho, porque é o que Vossa Excelência falou, o papel desta casa é fiscalizar. Outra coisa que me traz à tribuna, senhor presidente, e aí eu até conclamo a vereadora Rosane, que abraça esta causa junto comigo, até porque é lá de nossa região. Eu estive, vereadora, sábado, na feirinha, no mercado municipal, e aí os pessoal que trabalha ali com venda de ostra, de ameixa, de caranguejo, eles fizeram uma reclamação de que até hoje eles não receberam a cesta básica que a Secretaria de Meio Ambiente fornece para eles devido ao período de defesa do caranguejo. Então, gente, às vezes assim, mas vocês falam porque vocês são da oposição. Quando a gente ouve uma situação dessa, é lamentável, é triste, porque, gente, cesta básica para umas pessoas tão carentes igual são eles, e digo isso porque a vereadora Rosane também conhece a realidade, né, daquelas pessoas que moram em Lajinha, é triste, é revoltante você ouvir, né, e você saber que já passou por esta casa, já foi aprovado, e até hoje não foi entregue a cesta básica. Cesta básica, é isso aí que vocês estão ouvindo, cesta básica. Não foi entregue até hoje. Então, vereador, vereador Fábio Neto, tem muita coisa errada, não tem pouca não, deve ter muita, porque eu fico a me perguntar, se não estão entregando cesta básica, e uma coisa que já foi aprovada há tempo, e aí o pessoal lá reclamando, olha, Fábio, é complicado, porque às vezes o comércio está fraco, a gente está aqui, não consegue vender, né, os produtos que a gente tira lá do manguezal, e aí para a gente conseguir o auxílio em recurso, nós temos que pagar várias taxas, mas para pagar tem que vender as coisas aqui na feirinha, e aí o alimento, que é a cesta básica, que é a coisa mais simples, nos está faltando. Me permite uma parte, vereador? Sim, vereador. Veja bem, o que a gente nota é que as coisas mais simples estão se deixando a desejar. Por exemplo, a distribuição de cestas básicas no Defesa e tudo mais, isso é lei. É o descumprimento de uma lei que foi aprovada por esta casa e que já está em vigor. Isso é o descumprimento de uma lei. E assim, eu quero até citar que lá em Jacupemba, se falar em coisas simples, lá em Jacupemba, uma professora, ela agendou, da escola José Mambrini, ela agendou uma visita com os alunos da classe dela para a fábrica de chocolates Garoto. Estava tudo certo para acontecer isso, se eu não me engano, na quarta-feira passada. E só que o que acontece? As mães se organizaram, fizeram ali a mochila dos alunos, se prepararam de fato para a viagem. E o ônibus iria pegar na quarta ou quinta, não me recordo certo. Às 7 horas da manhã, o ônibus da Secretaria Municipal de Educação iria pegar essas crianças para essa excursão, que não deixa de ser cultural. Deu 8 da manhã e nada desse ônibus aparecer. Ligaram para saber o que tinha acontecido, informaram que o ônibus tinha quebrado, ou que já estava quebrado. Não poderia ter avisado com antecedência? Então, são coisas assim, simples, e que deixam geram um transtorno muito grande, e cria uma revolta na população. Então, é preciso tomar cuidado com essas coisas mínimas. Obrigado pela parte, vereador. Parabéns, vereador, pela fala. As pequenas coisas, acho que está faltando mais atenção da administração. Mas, em relação à questão das cestas básicas, eu vou até encaminhar, né, uma solicitação de resposta do porquê ainda não foram entregues, se foram compradas, se não foram, porque não foi. Né, peço até a vereadora Rosane, que é uma parte. Permite, vereador? Sim, vereadora. Só pedir desculpa, que eu me ausentei uns minutos da sessão, porque a gente está com problema lá em Santa Rosa de Fogo e está botando em risco as casas lá em volta da igreja. Mas, em relação à cesta básica, eu também estou ficando sabendo aqui agora. Eu estive até na comunidade agora esses dias, semana passada, eu estive lá em Lajinha, ninguém, entendeu? Quando ninguém fala nada, você, né,
acho que está tudo certo, não está sabendo. Vou também procurar as informações, entendeu? Saber o que está acontecendo, porque já começou o período de defeso e, logicamente, já era para estar com a cesta básica, pelo menos uma, né, que são 3, se não me engano. Né? Mas vou procurar saber, infelizmente não estava sabendo dessa situação. Eu agradeço, vereadora, a sua preocupação, a sua atenção. Eu acho que é isso, esta casa tem que, né, efetivamente cumprir o papel dela de fiscalizadora. Uma outra situação, senhor presidente, que tem me chamado muita atenção nos últimos dias, eu não, como diz, não abracei, né, nem chapa 1, nem chapa 2, nem chapa 3, nem chapa 4 em relação à eleição do cisma. Né, acho que até porque, em relação a nós, vereadores, nós temos aqui que é servidor efetivo, que é o vereador Renato, né? Não sei se o vereador vai abraçar ou não alguma chapa. Mas o que tem me chamado a atenção nos últimos dias nas redes sociais é o embate que está tendo de trocas de farpas. E aí eu queria dizer o seguinte: o que tem me preocupado é ver lá em horário de serviço, né, o subsecretário de saúde, toda hora respondendo acusações, toda hora. Olha, gente, eu respeito o Anderson, quem me conhece sabe da profunda admiração que eu tenho pelo Anderson, até porque é uma pessoa que dá retorno às solicitações da gente, nos atende muito bem quando nós procuramos, independente de ser oposição, de ser situação, mas dá uns mole desse, uns vacilos desse. Ficar respondendo a situações de horário de serviço. Eu acho que a atribuição de um subsecretário ou de um secretário municipal não é ficar vasculhando rede social para ficar se defendendo ou dizendo que apoia um ou outro. Eu acho que cada um tem que ter sua opinião, eu vou apoiar a chapa tal, amém. Mas em horário de serviço nós temos atribuições e nós temos que cumpri-las. Eu não posso fugir da minha atribuição para ficar defendendo um ou outro, ou acusando, ou eu vi lá até a situação de coisa feia mesmo, xingamento, e aí vai lá se defender em horário de serviço. Ou seja, nós temos tantas coisas importantes a se fazer neste município, do que ficar fazendo troca de farpas pelas redes sociais. Então, assim, eu gostaria até que, né, nós cobrássemos uma postura, né, do subsecretário, que ele pensasse bem, pode responder, mas fora do horário de expediente, porque no horário de expediente fica muito feio. A população já critica severamente o servidor público, o político, porque fala que ninguém faz nada, é todo mundo de braço cruzado. A gente, infelizmente, se generaliza isto, de que o político, de que servidor público, né, não tem muitas atribuições. E quando a gente vê uma coisa dessa, a gente se preocupa, porque, poxa, é horário de serviço, vamos ficar atentos. Pode responder, mas fora do horário de expediente. Ou na parte da manhã, porque agora o expediente acho que é de 12h às 6h, ou depois das 6h. É importante ter esse cuidado. O secretário Helder Tabosa também respondendo a várias situações de horário de serviço. Eu acho que nós temos muitas coisas importantes para se fazer nesse município. Em especial, como diz, é rádio peão, mas a gente tem ouvido aí de que, mais uma vez, esse ano não foi licitado, não vai dar tempo de licitar o Natal. Parece que vai fazer com material reciclável. Espero que dê tempo, né, porque nós já estamos aí entrando quase no mês de novembro, e parece-me que, mais uma vez, vamos ficar sem decoração de Natal. Tomara que seja feito. Parece que pediram litros, garrafas PETs, tomara que seja feito. É o que a gente quer. Né? Esses dias ouvi de um funcionário da Secretaria de Turismo que possivelmente não vai dar para licitar o verão, porque não tem verba. Então, acho que nós temos que focar o nosso trabalho naquilo que é importante para o município, que vai beneficiar 90 mil habitantes. E não, às vezes, ficar lá se defendendo disso ou daquilo. Não que não tenha que fazer, que o faça, mas no horário oportuno, não no horário de serviço. São essas as preocupações que a gente tem assim, acompanhado, tem tido, e não é por questão de que, porque está falando que é de oposição. Eu acho que o papel desta casa é fiscalizar, é o papel que a gente tem feito. Infelizmente, pode não agradar uns ou outros, mas eu acho que quem ganha no final é toda a população. Quem ganha no final é toda a população, porque nós
o nosso papel de fiscalizador tem que ser feito, e eu acho que com urgência, né? A Casa definiu o nome dos 2 vereadores que vão acompanhar o orçamento cidadão. Presidente, cancelaram 2 reuniões, porque a Casa não mandava o nome dos vereadores. Aí mandou o nome dos vereadores. E a reunião, pelo menos, não sei se está marcada, mas eu estive com o Franchiotti, que é o presidente do CONSPAR, e ele falou que não está marcada. Ou seja, se cancelou 2 reuniões, porque a Casa não tinha ainda enviado os representantes, aí a Casa escolheu os 2 representantes e mandou. E cadê a reunião? Não teve reunião. Então, assim, parece que a situação não, vamos fazer dessa forma, depois que estiver resolvido do jeito que a gente quer, a gente protela mais um pouquinho. É o sentimento que a gente fica. E o que a gente fala aqui é para a população aracruzense, não é para um determinado grupo de pessoas. O orçamento cidadão é muito importante para os munícipes, até porque são mais de 30 obras que vai estar sendo construída nas bases eleitorais de todos os vereadores aqui. E ai do prefeito se ele não fizer, porque é lei, ele tem que cumprir, ele tem que fazer. Criticou tanto a administração passada, porque só fez 100 obras do orçamento cidadão, do orçamento participativo. Eu quero ver, no dia 31 de dezembro de 2016, quantas obras foram feitas. Porque se nós pegarmos 100 obras do governo passado e dividirmos por 2 mandatos, nós vamos ter 50 obras por mandato. E diga-se de passagem, o gestor passado fez a maioria dessas obras no primeiro mandato, porque no segundo mandato ele não fez quase nada. Ele fez no primeiro mandato. Nós estamos encerrando o segundo ano de mandato, e até agora do orçamento nós não vimos ordem de serviço de uma obra, de uma. Eu quero ver no dia 31 de dezembro de 2016, quantas obras foram feitas. Aí fala assim, estão falando demais. Não, a gente está falando a realidade, porque a gente está vendo, e acho que todos os munícipes estão vendo isso, que essas obras até agora não saíram do papel. Pode estar projetada, pode estar lá, mas não saiu do papel. Vereador Fábio Neto. Com relação, vereador, a essa fala, a última fala do senhor, esse tema que o senhor traz do orçamento participativo, orçamento cidadão, estava até agora conversando com o vereador Leco, fica um pedido aqui ao Executivo, porque nós tivemos um projeto que foi encaminhado pelo Executivo para analisar as alterações do orçamento, porque a lei de regência é aquela de 2000. Então, se não aprovarmos até o final do ano, não há valor nenhum jurídico o que foi feito com as comunidades com relação a essas escolhas de obras. Então, fica aqui o pedido ao vereador Leco que possa interferir o Executivo e trazer para esta casa para que possamos analisar e votar, enquanto não trouxer a validade daquela lei de 2000. Quer dizer, então, tudo que foi feito desse ano, com o orçamento cidadão, orçamento participativo, com as reuniões com as comunidades, não tem valor jurídico nenhum, porque está a lei de regência, que é a lei de 2000. Então, fica o vereador Leco, um pedido aqui a Vossa Excelência que interfira o Executivo, que traga para essa casa com urgência aquela alteração que foi do artigo 1º, que era a dúvida dessa casa, com relação aos 5.014.000, 5.015.000, porque a norma trazia informação de que seriam aplicados 10% com relação à capacidade de investimento, infraestrutura. Então, nós sabemos que capacidade de investimento não passaria de 1,5 milhão. Então, nós temos que trazer para essa casa para alterar, porque não vai cair por terra, não tem valor jurídico nenhum. Então, fica esse pedido, vereador Leco. E só concluindo, então, a minha fala em relação a essa questão do orçamento, eu publiquei na minha página, no Facebook, a nota de repúdio emitida pelo CONSPAR em relação às obras de 2013 que foram engavetadas, que nem saiu do papel as obras de 2013, que foi deixado pelo gestor passado, e diga-se de passagem, com dinheiro em caixa para fazer as obras, mas foi engavetado. Aí, houve secretário lá que questionou se a nota de repúdio tinha saído antes ou depois da eleição. Ora, senhores, o CONSPAR, ele é uma entidade que ele não abraça candidato A ou candidato B, não. Ele representa as associações de moradores, todas elas. Independente dela ter saído antes ou depois das eleições. Ela está repudiando porque as obras de 2013 que eram para ser feitas não foram feitas, com a alegação de que se não achou documento na secretaria. O CONSPAR tinha toda a documentação, ofertou a documentação e a secretaria não aceitou, não quis. Pela ordem, vereador Fábio Machado. Em relação ao 7OC, do qual Vossa Excelência foi o representante dessa Casa de Leis, e agora estou eu, sendo representante nessa comissão que acompanha os trabalhos do Orçamento Cidadão. E nós temos nos reunidos, inclusive amanhã tem uma reunião às 18h30 que já está marcado na Secretaria de Planejamento. E aí o CONSPAR participa
na figura do Fanquiotti, né, Juscelino, e também tem um presidente de uma comunidade, se eu não me engano, acho que é o do Morubá, se eu não estou enganado. E aí, como também é um fato novo para mim, por eu estar participando agora, esse mal-entendido, até mesmo em relação à carta que foi escrita pelo Conspar, foi sanado na nossa última reunião em relação aos projetos que estão sendo feitos. E lembrando que nós estamos no primeiro ano, é o biênio, né? E os projetos, eles já estão, alguns já estão finalizados, já vão para licitação, outros estão em fase vamos dizer assim, de conclusão, né? Já está na fase de conclusão, mas todas as obras do Orçamento Cidadão, no final dos 2 anos, serão entregues, né? O equívoco aí que aconteceu, o mal-entendido, é que foi definido por Assembleia que os delegados iriam acompanhar as prioridades, o andamento dos projetos. E isso tem sido feito, os delegados têm participado, só que não está havendo uma comunicação efetiva com os presidentes. E aí estava dando justamente a impressão de que não estava sendo feito nada. Foi onde o Juscelino reconheceu, o Fanquiotti reconheceu, que na verdade foi um mal-entendido, porque naquela mesma reunião foram apresentados os projetos e amanhã já vão ser apresentados os valores para cada projeto. Mas podem ter certeza de uma coisa, no final dos 2 anos, nós estamos no primeiro ano, no caso será o biênio, no final dos 2 anos serão entregues todos os projetos e obras do Orçamento Cidadão. Obrigado. Presidente, eu tenho vereador. quanto tempo? Não sei se eu estou... 5 minutos. Tá, vou concluir. Só esclarecendo, gente, quando o vereador Leco fala que nós estamos no primeiro ano, é no primeiro ano do biênio do orçamento, tá? Nós estamos no segundo ano da administração e nós estamos no primeiro ano do biênio para o Orçamento Cidadão. Mas a fala do vereador Fábio Neto está corretíssima. A lei é de 2000, que ainda está prevalecendo, e a lei diz que o orçamento ele é anual. Então, 2013, não foi feito nenhuma obra de orçamento, em 2013. Ah, mas foi o gestor passado que deixou dinheiro em caixa, e isso ficou comprovado, para fazer essas obras, e não foram feitas. Agora foram elencadas cerca de 32 obras, e aí volto a dizer, que bom que o vereador Leco, que tem representado, né, esta casa no orçamento, e representado também o governo aqui, né, nas sessões plenárias, né, afirma que essas obras serão entregues ao final do mandato. E eu, vereador Leco, quero que Deus me dê vida e saúde para no dia 31 de dezembro de 2016 lhe cumprimentar e lhe parabenizar pela execução das 32 obras. Porque, do contrário, também, da mesma forma, se não tiver executado, eu vou falar com o senhor falou e não foi cumprido. Vereador. Porque eu acho que nós, é lógico, entendo a posição do senhor de ser governista, né, espero que Vossa Excelência entenda minha posição de não ser governista, já fui durante os 6 primeiros meses do mandato do atual prefeito, hoje não sou mais governista, né, e tenho feito meu papel, assim como Vossa Excelência tem feito seu papel. E é isso que eu espero que o prefeito seja sensível à população, porque quem sofre, né, os maiores prejuízos é a população, sem essas obras. Vereador Lúcio. Até mesmo porque a gente corre um sério risco, vereador Leco, de ter algumas obras que estão no orçamento cidadão, por exemplo, uma praça orçada em R$279 mil. Tem lá uma para Jacupemba, uma para, sei lá, Barra, enfim, tem algumas. Estou citando um exemplo, que são as praças, né? A pergunta é a seguinte, se faz essa praça hoje, ou ano que vem, com os mesmos R$279 mil, porque o valor é 10 milhões. Se o valor do orçamento, lá atrás, de 10 milhões, se o valor da obra subiu, não vai conseguir executar todas as obras do orçamento. Então, é um risco que se corre, a não ser que o prefeito tenha a sensibilidade de ultrapassar os 10 milhões. Tomara que tenha. E, assim, com todo respeito, vereador Fábio Machado, eu acho que nós da oposição temos que esperar um pouquinho e ver de fato, e se não acontecer, a gente não tem nem que cobrar muito, sabe por quê? Porque eu não me recordo, durante a campanha, eu ouvi muito do prefeito falar a seguinte frase, eu quero ser prefeito do município, mas não vi nenhuma ele dizer, eu quero trabalhar no município.
Só encerrando minha fala, senhor presidente. Então, eu agradeço, né, aos vereadores aí pelo apoio nas falas. Peço até desculpa de ter me alongado, ter usado quase os 30 minutos, mas eu acho que há 3 sessões atrás que eu praticamente não usava a fala, aproveitei e somei as 3, senhor presidente. Obrigado a todos. Não havendo mais vereador inscrito no grande expediente, passamos à fase das lideranças. Cada líder terá 5 minutos sem apartes. Com a palavra, o vereador Gênison Rampinelli Leco, líder do Solidariedade. Dispensado. Com a palavra, o vereador José Gomes dos Santos, líder do PT. Dispensado. Com a palavra, o vereador Adeir Antônio Loser, líder do PTB. Dispensado. Com a palavra, o vereador Valmir Coser, líder do PCdoB. Dispensado. Convido a primeira secretária a fazer a chamada, senhores vereadores. 80ª sessão ordinária, 20 de outubro de 2014. Adeir Antônio Loser. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Eric Cabral Moça, ausente. Fábio Machado. Fábio Neto da Silva. Presente. Gênesis Rampinelli Leco. Presente. José Gomes dos Santos. Lúcio Zanol. Presente. Mônica Cordeiro presente. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Brueto. Presente. Rosane Ribeiro Machado. Valmir Coser. Presente 16 vereador, ausente 1. Havendo o número legal, passamos à ordem do dia. 80ª sessão ordinária, legislatura 2013-2016, de 20 de outubro de 2014. Apresentação em plenário. Projeto de Lei 058 de 2014 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Aracruz. Autor, Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 059 de 2014 estima a receita e fixa a despesa do município de Aracruz para o exercício financeiro 2015. Autor, Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 061 de 2014 dispõe sobre a criação de cargos de agente de sistema de segurança e supervisor de segurança, na forma da Lei 2.994, de 2007, e do artigo 37, inciso 9, da CF/88 e da outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Votação em primeiro turno. Projeto de Lei 018 de 2014 altera o caput do artigo 3º e insere os parágrafos 1º e 2º do artigo 3º da Lei 2.528, de 30 de dezembro de 2002, que institui no município de Aracruz a contribuição para o custeio da iluminação pública, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. Autor, Poder Executivo Municipal. Correção de pauta. Leia-se Projeto de Lei 018, de 2014, com substitutivo. Autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Projeto de Lei 054, de 2014, dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal para apoiar financeiramente a instituição filantrópica Recanto do Ancião. Autor, Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 036, de 2014, com substitutivo, dispõe sobre procedimentos para aprovação de projetos de regularização fundiária urbana. Autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Votação em segundo turno. Projeto de Lei 056 de 2014 altera a redação do artigo 4º, inciso 2, item 3 da Lei Municipal 3.758 de 2013. Autor, Poder Executivo Municipal. Os projetos de lei 058, 059, 061 de 2014, de autoria do Poder Executivo, são encaminhados às comissões. Votação em primeiro turno. Projeto de Lei 018 de 2014 altera o caput do artigo 3º
e insere o parágrafo 1 e 2 ao artigo 3º da Lei 2.528, de 30 de dezembro de 2002, que institui no município de Aracruz a contribuição para custeio da iluminação pública, prevista no artigo 149 da Constituição Federal. Autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. O parecer da Comissão de Justiça é favorável com substitutivo. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer da Comissão de Justiça. O parecer da Comissão de Finanças é favorável com substitutivo. Em discussão, o parecer. Senhor presidente, Palavra, vereador antes Fábio de Vossa Excelência Neto. colocar em votação o parecer da Comissão de Finanças, eu solicitei à Secretaria agora cópia do projeto, porque com relação à constitucionalidade não se discute. O que nós estamos verificando aqui é que o projeto do vereador Paulo, ele traz, né, no seu fundamento, isenção tributária, que, trocando em linguajar simples, importa dizer que o referido projeto pretende desonerar os contribuintes que consomem menos de 150 kW/mês em imóveis localizados em áreas 1, classe residencial, baixa renda, grupo B, baixa tensão, do pagamento de custeio de iluminação pública. A Lei de Responsabilidade Fiscal introduziu requisitos rígidos para a concessão de incentivos fiscais e tributários, que antes vinham sendo otorgados de forma desordenada, afetando o equilíbrio das contas públicas. Traz previsões encontram-se inseridas no artigo 12 e 14 do referido diploma. Tais dispositivos dizem respeito às condições de prosseguimento do feito, posto tratar-se de instituto jurídico denominado isenção tributária, senhor presidente. Entretanto, por haver sido demonstrado pelo autor, nobre autor do projeto, a isenção beneficiará ao menos 4.449 famílias e é necessário que haja demonstração de que a referida medida será de alguma forma compensada, eis que importa em renúncia de receita. Nesse sentido, tem-se o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A concessão, ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto do orçamento financeiro, no exercício que deve iniciar sua vigência, e nos dois seguintes: atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e, pelo menos, uma das seguintes condições. 1. Demonstração pelo autor de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária, na forma do artigo 12, de que não afetará as metas e resultados fiscais previstos no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E 2. Está acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado do caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração, criação de tributo ou contribuição. O artigo 12 diz o seguinte: as previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, na variação do índice de preço, do crescimento econômico, de qualquer outro fator relevante, e serão acompanhados demonstrativos de sua evolução nos últimos 3 anos, da projeção para os 2 seguintes, aquele que se refere da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. Desta forma, os pré-requisitos legais para a adoção da medida, a hora proposta, ou seja, a concessão de isenção de CIP ou contribuição de iluminação pública aos munícipes que consomem menos de 150 kW em classe residencial de baixa renda, grupo B, taxa baixa tensão, entendo, senhor presidente, nobre vereador, não foram observados, especialmente que concede demonstração do impacto orçamentário e financeiro no presente exercício e em 2 exercícios subsequentes, conforme preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal. Faço observação, vereador Paulo Neres, é porque não traz, e Vossa Excelência até na justificativa fala de uma renúncia de 2, alguma coisa por cento do orçamento. Então, para que não tenhamos nenhuma dúvida, com relação ao artigo 14, de que forma o governo vai compensar esse valor que está sendo concedida essa isenção, deixo bem claro para Vossa Excelência que o projeto é de suma importância, mas a gente tem que ter essa cautela da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, só fica essa dúvida com relação a esse artigo 14, que fala que o governo, concedendo as isenções, tem que trazer a esta casa as alterações que serão compensadas, para que não afete a meta fiscal do orçamento já aprovado por esta casa, senhor vereador. Então, fica esse pedido, senhor presidente, de discussão antes de ser colocado em votação o projeto. Se Vossa Excelência entender de forma contrária, se pudesse, se for o caso, até sugiro uma suspensão do adiamento da discussão por 5 dias, para que possamos voltar na segunda-feira com esse projeto. E aí sim, o Executivo traz a esta casa a compensação que será feita. Permite, senhor presidente. Vereador, sem dificuldade alguma,
O projeto está no momento exato de nós estarmos discutindo. Essa questão foi bem lembrada, porém o projeto ele amplia o sujeito passivo da CIP, ou seja, nós tínhamos até a apresentação desse projeto como sujeito passivo apenas as pessoas que têm ligação à concessionária de energia, ou seja, que tem uma conta de luz. Essas pessoas que são tributadas com a taxa da iluminação pública. Neste projeto, a gente amplia e inclui, justamente para atender a lei de responsabilidade fiscal, ou seja, a contrapartida, se nós estamos contemplando 4.449 famílias, ou seja, mais de 12 mil pessoas do nosso município de pagar a taxa de iluminação pública, em um momento em que o país só se fala em tributos, e Aracruz dá esse passo importante, realmente a gente tem que dar a contrapartida. E a contrapartida é dada quando no projeto a gente regulamenta o Código Tributário do nosso município, vereador, que ele já diz que os proprietários de imóveis não edificados devam pagar a taxa de iluminação pública. Porém, no Código Tributário do nosso município, não menciona como fazer isso, qual a forma de fazer isso. E neste projeto de lei que nós estamos apresentando agora, a gente estamos incluindo a maneira de se cobrar a taxa de iluminação pública, o que é feito nos demais municípios, daqueles lotes que não têm ligação de energia elétrica. Então, existe uma tabela para se cobrar a taxa de iluminação pública nos lotes baldios. Conforme informação da Secretaria de Finanças, foi passado a quantidade de lotes baldios em nosso município e o que a Prefeitura vai arrecadar com a aprovação deste PL, se assim for da vontade da maioria dos vereadores, é superior à isenção que ela vai dar. Então, com isto, a gente atende à lei de responsabilidade fiscal e, devido a isso, que não há o impacto, porque, na verdade, está havendo um ganho de receita. Espero, vereador, que eu tenha... porque está no substitutivo, vereador Paulo. Sim, exatamente. Com relação ao impacto, porque nós já discutimos aqui, foi até em razão do projeto de Vossa Excelência, do ITBI, e eu fui o relator daquele projeto, entendíamos naquele momento que nós não teríamos competência. Mas buscamos, os estudamos e até Vossa Excelência participou da comissão, vimos que é possível em matéria tributária, que é concorrente. Mas a análise aqui, até a preocupação agora com a fala do senhor, é que nós estamos excluindo, são os lotes não edificados, que não têm. Estamos incluindo, vereador. Os lotes não edificados, o Código Tributário, nós fizemos um substitutivo. O senhor teve acesso a... Então é por isso, vereador. Não, é por isso, então. Porque a pauta foi apresentada sem o substitutivo. Até mesmo a sexta proposição, que fala do outro projeto de Vossa Excelência, que nós vamos estar em discussão, que fala do substitutivo. Quer dizer, a análise que nós fizemos era no projeto originário. Então... Há um substitutivo, senhor vereador, senhor presidente. Então, eu peço até que, se puder, interromper a sessão por uns 5, 10 minutinhos. Então, sugiro à presidência da Casa, que nos termos do 115, parágrafo 1º, possamos suspender a votação por 5 dias e voltamos a discutir esse projeto na pauta de segunda-feira. Fica um requerimento. Porque eu verifico... vereador, sem problema algum, a única preocupação deste vereador é que nós possamos aprovar esse projeto neste ano, para que a gente possa estar dando essa isenção a mais de 12 mil pessoas no nosso município, porque conforme o Código Tributário, se você alterar, ele só vale no ano seguinte. Então, eu só peço isso. Acho que estamos no momento, sim, de discutir, mas que a gente possa caminhar e votar ainda este ano. Até porque a minha preocupação, eu reconheço que é um projeto de cunho social fantástico. Gostaria eu ter sido autor deste projeto. Mas Vossa Excelência me ajudou no início, né? E a nossa preocupação é justamente esta Casa votar de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Então, o que nós vamos pedir ao Executivo é que apresente esses impactos. Já que nós vamos incluir
Vamos incluir quem vai contribuir, que possa fazer esse impacto, até mesmo para o próximo orçamento, porque a lei orçamentária já foi encaminhada nesta casa, nós podemos até fazer uma emenda. Sim, se for o vereador. caso. Então, fica só esse Neste pedido. caso, a questão do impacto pelo executivo, Porque é o executivo, também, o executivo que tem que apresentar. sim, Porque Vossa Excelência apresenta esse projeto porque é concorrente, conforme já a orientação do STF. Então, em matéria tributária, não podemos legislar. Vereadores, vocês concordam em suspender a sessão para a gente estar discutindo? seria interessante que, como o vereador não está com substitutivo, a gente conversa um pouquinho, vereador, e se mesmo assim permanecer a dúvida, que fique os 5 Presidente, dias, 10 dias para vereadores. discutirmos. Vereador Paulo, eu acho até que suspender a sessão não há necessidade, já que, se for aprovado, vereador Paulo, o prazo de 5 dias para estar revendo o projeto, já que o vereador não tem o substitutivo em pauta Eu já na mesa, estabeleço, entendeu? Então, acho dentro que do 115, eu essa estabeleço, suspensão de já faço um sessão requerimento de 5 dias. não vai ser... Para a próxima sessão, entendeu? nem faço para 7, já faço para 5 Se dias, assim, 4 dias. A minha esperança em interrompermos a sessão era eu estar passando mais informações do substitutivo e a gente voltarmos em primeiro turno. Mas eu fico atendido à solicitação. É regimental, por mim, o presidente colocar sim. em votação. Já voto favorável, vereador, à sua solicitação. Muito Pedido obrigado. de Vossa Excelência regimental, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o pedido de Vossa Excelência para adiamento de votação por um tempo de 4 dias, não é isso, vereador? 4 dias, senhor presidente. Projeto de Lei 054 de 2014 dispõe sobre a autorização do Poder Executivo Municipal para apoiar financeiramente a instituição filantrópica Recanto do Ancião. Autor Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer da Comissão de Justiça. O parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças. Em discussão, o projeto de lei 054 de 2014. O projeto de lei visa a execução de ações voltadas ao serviço de acolhimento institucional referente ao repasse fundo a fundo firmado entre o município de Aracruz e o governo do Estado do Espírito Santo. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 054 de 2014, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 036 de 2014, que dispõe sobre procedimento para aprovação de projeto de regularização fundiária urbana. Autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Pela ordem, senhor presidente. Palavra, vereador Beto Vieira. Eu gostaria de requerer o adiamento de discussão desse projeto de lei 036 de 2014, nos termos do artigo 115 do Regimento Interno, por 3 dias. O pedido de Vossa Excelência é regimental. Coloca em discussão. Senhor presidente, só mesmo para agradecer o vereador Beto, não sabia do pedido, que eu ia também formular um pedido, porque eu até manifestei agora para o vereador Paulo, que tem uns itens que eu gostaria de discutir também com o vereador Paulo, que é o autor do projeto, já que o vereador Beto pede adiamento, amanhã mesmo, vereador, a gente puder discutir, são 7, eu passo a Vossa Excelência, porque tem o artigo 11 e o 12, parece que eles estão repetidos. Não sei se é questão na redação do projeto, o artigo 11 e o artigo 12. Vereador, a gente poderia até deixar marcado uma reunião Para amanhã, às 14 horas. Às 14 horas. Isso. E tem o artigo 6º, 3º e o 11 e 12. O 11 e 12 repete, fala das competências da comissão, que nós temos que ver que também que a proposta de Vossa Excelência não fala das comissões. Eu acho que está se referindo ao PDM, pode ser. Sim, a Constituição da Comissão. Isso. E que aí fala também do legislador, quem é que concede o direito, que é o Executivo, e do artigo 11 fala isso, o 12 fala das comissões. Então, eu acho que houve um equívoco. Esse projeto, ele traz os parâmetros da regularização fundiária em nosso município. Foi um projeto que foi feito a 4 mãos,
secretarias de obras, secretaria de planejamento, iniciativa privada, Procuradoria-Geral do nosso município, Secretaria de Meio Ambiente, os vereadores que participaram das reuniões. Enfim, acredito que essa é uma lei que vai trazer um ganho enorme para o nosso município e vamos sim amanhã se reunir, ampliar, melhorar cada vez mais para que a gente possa dar uma legislação que possa trazer benefícios para a população de Aracruz. E, pela ordem, senhor presidente, eu também não consegui enxergar dentro do projeto, eu vi o parecer da comissão, talvez seja até isso que motivou o vereador Beto Vieira a pedir vista, mas eu vi o parecer da Comissão de Justiça no projeto originário, mas quando veio substitutivo, eu não consegui enxergar. Pode ser que eu não, sei lá, me passou talvez, mas acredito que não esteja ali. Não deveria passar pela Comissão de Justiça novamente o substitutivo? Então fica aqui só essa atenção. Obrigado. Continue discussão. Não havendo mais discussão, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido do vereador Beto Vieira de adiamento de votação por um período de 3 dias do projeto de lei 036 de 2014, de autoria do vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Votação em segundo turno. Projeto de lei 056 de 2014, que altera a redação do artigo 4º, inciso 2, item 3, da Lei Municipal 3.758, de 2013. Autor, Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto de lei 056 de 2014. O projeto de lei tem o objetivo de incluir um representante do CONSPAR no Conselho Municipal de Turismo para obedecer à composição paritária. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 056 de 2014, de autoria do Poder Executivo. Passamos à fase das comunicações. Cada vereador inscrito tem 5 minutos para uso da palavra, de acordo com o artigo 74 e 75 do Regimento Interno. Com a palavra, vereador Fábio Machado. Permissão para falar da bancada, senhor presidente? Permitido. Senhor presidente, na verdade, eu até me peço perdão, que acho que acabou que no grande expediente foi muito aparteado, acabou que não deu para tocar no assunto. Hoje eu não vejo aqui, talvez deva ter alguém, mas poucos, dos representantes daquelas classes sobre a questão da mudança de nível. Ficou do Executivo mandar o impacto financeiro para ver quando que ia votar. O presidente Eric falou até em fazer uma extraordinária, mas eu acho que não encaminhou o impacto. Eu sei que não é permitido apartear, senhor presidente, mas a pessoa que ficou responsável por ver isso foi o vereador Leco. Eu não sei se o senhor permite o vereador Leco até dizer alguma coisa, se o prefeito vai mandar o impacto, quando vai vir. Senhor presidente. Pois não, vereador Leco. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, boa noite, público presente. Em relação ao projeto 057/2014, de autoria do Executivo, em relação à publicação no site do Tribunal de Contas, que tem que ser feito, e só assim que nós teremos o balanço fidedigno do fechamento da folha, nós fizemos a reunião em conjunto com o sindicato, o secretário Edmilson, o secretário de administração, e o secretário Júnior, o secretário de finanças, da pasta de finanças, e, de fato, ficou combinado de que até quinta, sexta-feira, até o final dessa semana, com o fechamento da folha, com o balanço das autarquias, o impacto financeiro estará vindo para essa casa de lei,
E aí sim, na Comissão de Finanças, iremos reunir, liberar esse projeto e virar para votação em primeiro turno. Só concluindo, obrigado, vereador Leco. Só concluindo minha fala, senhor presidente. Só uma deixa, eu acho que é importante até dizer isso. É importante quando o executivo faz uma reunião com uma classe específica e faz uma promessa de que será encaminhado a esta casa um projeto de lei, e às vezes até especifica a data que será votado ou não votado, que o executivo tenha cuidado ao dizer isso, porque acaba o servidor não entende que esta casa não pode votar o projeto sem o impacto financeiro, e acaba os vereadores meio que caindo no descrédito. Então, assim, de suma importância, o Poder Executivo fez uma reunião, né, na semana anterior até as eleições com esta classe, falando sobre o encaminhado desse projeto. Eu lembrei agora porque, durante o dia hoje, eu fui questionado por alguns servidores se iria votado hoje, né, que talvez não tiveram acesso a essa informação, e eu falei, olha, não está na pauta. Né, e às vezes, poxa, os vereadores estão sacaneando com a gente. Não é vereador. Quando chegar aqui, esta casa vai aprovar com certeza. Todo benefício ao servidor é de suma importância aprovado. Mas que, a gente sempre fala isso, né, que o executivo mande os projetos para cá redondos, para não acontecer isso e acabar o pessoal achando que a culpa é do vereador. Né? O vereador está aqui, está aguardando chegar para a gente aprovar. Vereador Paulo. Vereador, apenas para título de informação, estávamos aqui reunidos com o prefeito, eu, o vereador Renato, o sindicato e a categoria que teria o benefício da aprovação dessa lei. O prefeito, ele se comprometeu em encaminhar a essa casa até o dia 6 o projeto. Isto foi feito. O prefeito tem o maior orgulho, prazer, como qualquer um vereador que está aqui. Nós já votamos aqui em várias categorias e estamos aguardando para votar para o benefício dessa categoria também. Infelizmente, ocorreu um problema, o impacto financeiro não chegou a esta casa. O sindicato participou de uma reunião conosco na Comissão de Finanças. Nós explicamos a eles, deixamos claro que o parecer está pronto, mas essa casa, e principalmente a Comissão de Finanças, não pode emitir um parecer favorável sem o impacto financeiro. O regimento da casa não permite. Então, assim que a categoria vai ter o benefício, isso é palavra do prefeito. O vereador Renato estava aqui comigo nessa reunião, foi uma palavra dada pelo prefeito e vai ser palavra cumprida. Eu não tenho dúvida disso, vereador. Só concluindo. Vereador, eu não tenho dúvida de que todos os vereadores aqui, o projeto estando dentro da legalidade, votará a favor. O que eu faço de questionamento o prefeito garantiu que o projeto vinha, o projeto veio, mas eu acredito que ele deva saber, até porque já foi vereador, até porque já foi deputado, já foi legislativo, de que um projeto só pode ser votado se vier redondo. Então, o meu questionar, e acho que de alguns outros vereadores aqui, é que se mande para esta casa redondinho, para não parar e a categoria achar que a culpa é do vereador, porque a culpa não é do vereador. É este o meu ponderar. Eu não tenho dúvida de que vai ser aprovado, né? Acho que todos os vereadores são favoráveis, né? E a gente fica feliz por isso. É só dele mandar pronto para ser votado redondo. Se tiver alguma dúvida, só na questão de matéria, não de falta de documentação. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereador inscrito, nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos da sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima. Boa noite a todos.